Foi. Tá. Eu já estou terminando. Quando eu terminar aqui, acabou. Então vamos lá, gente. Pessoal, boa noite. Desculpa os problemas técnicos e tudo mais, mas conseguimos chegar e a gente vai dar início à nossa aula, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos por esta noite. Obrigado, Senhor Jesus, por um dia de trabalho, um dia de tarefa, de afazeres. Mas, Senhor, a tua boa mão tem nos sustentado e te agradeço, Senhor Jesus Cristo, pela tua benevolência e teu amor tem chegado até nós. Pai, que seja presente nesta aula, tudo que nós vamos fazer, falar, seja guiado pelo teu Espírito Santo. Que não venha nada do homem, mas venha, Senhor, diretamente do teu trono, da tua graça para os teus filhos. E eles venham sair daqui, Senhor, mais enriquecidos, mais, Senhor, impactados, desejosos de aprender mais sobre ti e a tua palavra. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos começar. E eu já consegui botar aqui o suporte já, tá legal? E a gente vai estar dando continuidade à nossa aula hoje, a aula 7. O tema, eu tinha trocado esse tema 3 vezes e não seria esse tema, né? Eu tinha botado lá na emenda que seria meditar na palavra, só que eu fui mudando e acabei mudando. Ainda está até errado aqui quando o arquivo deu problema, eu tive que refazer, mas não vai ser esse nome. Vou mudar o nome, tá? É outro nome, eu vou botar a Palavra de Deus, o firmamento do cristão, a base do cristão. É a Palavra de Deus, ela é a nossa base, ela é a nossa bússola, ela é o nosso tudo. Sem a Palavra de Deus, a gente não tem como ir para lugar nenhum, não tem como fazer nada sem este guia. E é sobre isso que nós vamos falar dentro daquela caminhada, daquela trilha que eu falei das 3 bases principais para o cristão, que é a oração, a palavra e o jejum. Hoje nós vamos falar da segunda, que é a palavra de Deus. Tá ok? Introdução. Cada vez mais pessoas são afetadas negativamente pelos desafios de uma rotina agitada, onde o tempo é cada vez mais escasso e a demanda de tarefas a ser feita impede que o cristão tenha disponibilidade para diversas atividades, incluindo a leitura, meditação e examinar as escrituras. Pois a vida cristã deve ter um alicerce bem fundamentado por um elemento consistente. Que elemento é esse? Que fundamento é? Palavra de Deus. O cristão ele está fundamentado num firme alicerce. O que é? A palavra de Deus que nos garante, é a promessa para as nossas vidas. Para isso temos a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia. É a nossa regra de fé e prática. Fazer a leitura de bons livros traz conhecimento, são necessários, mas o cristão tem que estar comprometido com a centralidade e a autoridade da Bíblia, pois é o padrão de avaliação de todos e nada pode substituir a sua importância. E coloquei aquela frase muito famosa de Wesley, né? Eu sou um homem de um único livro, a Bíblia. Ou seja, Wesley ele falava que ele só tinha um livro que ele entendia como um livro base para a vida dele, a Palavra de Deus. Então, irmãos, a Bíblia ela tem esse fundamento, ser a nossa base. Está fora da Bíblia, está fora do contexto bíblico, está contradizendo a Bíblia, a gente vai parar e vai olhar e vai analisar e muitas das vezes nós vamos rejeitar, porque está sendo contrário aos princípios estabelecidos por Deus dentro da sua palavra, entendeu? E como o nosso Deus é um Deus que não mente, a origem e formação da Bíblia, tá? Não é uma tarefa fácil falar e escrever sobre a Bíblia, ainda mais se tratando de um livro que é o livro mais vendido do mundo, lido e traduzido, né? O livro mais vendido, lido e traduzido do mundo. Dados estatísticos de 2009 são 2.508
traduções que já foram feitas da Bíblia. Israel, só isso, parece pouco, 2.500 traduções, mas irmãos, você traduzir a Bíblia para cada dialeto, para cada língua, é um trabalho muito árduo. Porque muitas das vezes você vai pegar lá a palavra não tem naquela cultura, não tem naquele contexto. Então você vai ter que criar a palavra, você vai ter que criar situações fonéticas, fonemas, para encaixar de uma forma que as pessoas venham entender o conteúdo central da palavra de Deus. Então, realmente, é um trabalho muito árduo, muito espinhoso, tá? Por que a Bíblia atrai tanto? Um simples livro de fé do cristianismo, né? A literatura bíblica, fonte que pesquisa. Por que a Bíblia atrai tanto? Simples, um livro de fé do cristianismo, né? Literatura, fonte de pesquisa histórica, registro de culturas, aborda os temas centrais da existência humana e traz o que precisa sobre Deus, o homem e o encontro com Deus dentro da Bíblia. Tá tendo alguns erros aqui, é justamente isso, que eu já tinha reescrevido isso, já tinha feito toda a correção, ainda ficou aí porque eu tive que pegar um outro arquivo para não ficar sem. Como se formou a Bíblia? É nada unânime, tá? Em relação a uma data de formação da Bíblia. Existem diversas referências. Encontramos escritores que datam de 1405 a 1100 a.C., ou seja, dentro dessa data que a gente consegue começar a encontrar pessoas, ou seja, começa a encontrar fragmentos arqueológicos de escrita da Bíblia. Então a Bíblia, ela data uma data muito para trás e a gente vai ter uma série de conflitos em datas, tá? Existem diversas referências e achados arqueológicos que comprovam quando surgiu o escrito do povo hebreu. Então está mais ou menos dentro dessa data que a arqueologia conseguiu encontrar algum escrito e a gente vai pegar toda uma influência que o povo hebreu sofreu para poder começar a escrever, né? Ou seja, vai encontrar ações de outros povos que os hebreus tiveram contato para começar a sua escrita. Sabemos que acontece fases para a concretização de um projeto e não foi diferente para a formação da Bíblia. Então a Bíblia, ela levou fases, momentos. Até faltou aqui, e o arquivo que vão para vocês vai ser um arquivo bem certinho. Eu tinha colocado mais algumas complementações, que até a gente já sabe que a Bíblia foi escrita mais ou menos num período de 1500 anos, aproximadamente 40 autores, em tempos diferentes, locais diferentes, culturas diferentes, escreveu a Bíblia. Então, e ela, o mais absurdo, vamos dizer assim, entre aspas, o mais interessante, o que mais nos chama a atenção é que a Bíblia foi escrita nesse período por pessoas diferentes e ela não se contradiz. Ela segue uma linha onde você vai entender muito claro o que ela quer trazer. O foco principal da Bíblia é tremendo o que a palavra de Deus pode trazer para a gente, o efeito dela sobre a nossa vida. Então, seguindo, a tradição oral. Os judeus sempre se preocuparam em transmitir fielmente o que tinha aprendido em seus antepassados. Isso daí é uma característica da cultura judaica, ou seja, transmitir de maneira oral. A criança desde pequena, ela é introduzida a ouvir, a aprender, a escutar a Torá. As mães ensinam a Torá à criança, que ela chega ao ponto de muitas crianças, em pouco tempo de vida, ela já tem a Torá decorada na cabeça. Então é uma coisa muito cultural dos judeus transmitir de maneira oral, principalmente porque é a questão do entendimento, do emocional e tudo mais. Então, é uma coisa que vai sendo passado de pai para filho, ou seja, eles vão ouvindo. Aí Israel, como que você me prova isso? Além da iluminação e inspiração do Espírito Santo, como que Moisés soube da questão antes dele nascer? E tem muita coisa para trás. É porque ao longo da construção do povo hebreu,
ali vai sendo falado o que aconteceu nos antepassados. É como se você aprendesse sobre os seus pais, os seus pais contam sobre os seus avós, e por aí vai passando. Ou eu começo essa tradição de passar da onde eu vim, como eu cresci, desenvolver para minha filha, a minha filha passa para a filha dela, a filha vai passando para as gerações, e eles são muito ligados a isso. Podemos ver que o povo de Deus recebia de forma oral a revelação de Deus. Exemplo, a expressão, assim diz o Senhor. E também a outra expressão, e veio a mim a palavra do Senhor. Então Deus mandava o seu recado e eles de maneira oral recebia, e eles já começavam a redigir, ou eles transmitiam ao povo através do profeta, através da manifestação de Deus. É possível ver essas expressões permeando o Antigo Testamento quase um todo. A gente vai ver muito nos períodos dos profetas, né? Assim diz o Senhor, né? E veio a minha palavra do Senhor. É uma expressão muito usada no Antigo Testamento. Um exemplo foi o Estevão, quando estava ali falando, quando apedrejar ele veio contando tudo, relatando tudo, até que para apedrejar ele. Então você vê que é uma questão muito cultural, essa questão oral. Tá? Documentos escritos. Em Josué 1, 7 e 8, vamos abrir, é um texto muito conhecido, o pessoal utiliza muito para dedicatória, né? Quando vai botar dedicatória na Bíblia, utiliza muito esse texto. Quando eu ganhei minha primeira Bíblia, minha mãe botou esse texto, né? No caso, o verso 6 também. Josué 1, o 7 e o 8. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e delas não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Então você vê que aqui, já nesse período de Josué, já existia algo escrito, documentado. Ou seja, Moisés já tinha recebido a lei do Senhor e Israel ele já tinha uma forma de documento. Se lembra que eu falei que quando um povo na antiguidade queria destruir uma nação, de que forma era? Não só matando a população. O que mais eu falei que eles precisavam fazer? A língua do povo. Ou seja, acabar, erradicar aquela língua. Por isso que Alexandre, quando conquistava povos, ele implementava a questão da língua grega no povo conquistado, porque aquele povo ia desaparecendo, aquela língua sumia. E o povo de Israel, quando você pode perceber, quando volta cativo, né, da Babilônia para Judá, o que acontece? Neemias tem que ensinar novamente o povo a falar, porque já não falava mais a língua deles, não falava mais a língua dos hebreus. Então Neemias vai reensinando o povo a falar. Eles ficaram 70 anos, ou seja, provavelmente 1, 2 gerações se perdeu. E eles já estavam sob forte influência da terra onde eles estavam. Então, o povo de Israel sofreu com isso. Então, o que acontece? Quando Deus fala, não deixe de falar desse livro, dessa lei, por quê? Não deixe de transmitir de maneira oral, porque senão perde. Se acontecer alguma coisa de perder, alguma coisa escrita, a gente vai perceber que a forma oral, a gente vai conseguir reproduzir, vai conseguir falar, tá ok? Então vamos lá. Por isso que é a questão do documento histórico. Deus orienta Josué a fazer conforme a lei dada por Moisés. O mais interessante é que Deus também diz para Josué, não deixe de falar do livro desta lei. Né? Deixe de falar deste livro e meditar nele. Isso leva a entender que o povo passou a escrever e anotar os fatos sobre Deus. Em algum tempo foram descobertos manuscritos do Mar Morto, entre 1935 e 1956, que são um dos mais famosos, foram encontrados dentro de vasos, 19 rolos dos livros do Antigo Testamento, incluindo uma cópia
do livro do profeta Isaías de maneira completa, e realmente completa mesmo foi encontrada. Tá? Com essa descoberta nova, pois os escritos mais antigos do povo hebreu data do século 9 ao século 11 depois de Cristo. Tais documentos consistem naquele que é chamado de textos maçoréticos. Os maçoretas eram os escribas judeus de Tiberíades, que padronizavam os textos hebraicos. Esses textos são considerados até hoje referências confiáveis, tá? Esses textos maçoréticos. Vamos entender o que é isso aqui e botar dentro da linha histórica. Todo mundo sabe mais ou menos dessa história da caverna de Qumran, o pastor beduíno passando as ovelhas. Uma pedra caiu, escutou, parecia um barulho de um local vago. Ele entra dentro de uma caverna e acha diversos vasos. Vocês podem achar na internet. E quando abre o vaso, tem um monte de rolo antigo. É chamado, os especialistas, arqueólogos, historiadores, tudo que você possa imaginar, quando eles começam a ver. E aquilo ali são documentos antigos. E eles vão perceber que esses documentos datam mais próximo daquilo que existia. O que existia? Esses textos maçoréticos. Desse período aqui, mais ou menos do século 9 ao século 11 depois de Cristo. Então, o que se tinha mais próximo, ou seja, mais antigo sobre a Bíblia, é nesse período aqui. Esse achado, esses rolos, são mais antigos do que esse período aqui dos textos maçoréticos. Então, ou seja, a Bíblia de uma forma mais fiel ainda ao original. Então, você começa a perceber que a palavra de Deus, a gente pode encontrar coisas novas. Será que a gente vai encontrar coisas novas? Eles começam a escrever, começam a decifrar aquilo ali. E eles vão percebendo que são escritos bíblicos. E a Bíblia é uma fonte da arqueologia. Quando eles às vezes querem saber sobre um povo, eles encontram alguma coisa sobre um povo que eles nunca viram. Uma das fontes que eles consultam é a Bíblia. E muitos povos que a arqueologia não sabia de onde que era, eles encontraram a resposta aqui. Aí o que acontece? Quando eles começam a decifrar o que estava dentro desses vasos, esses rolos, eles começam a ver que são textos bíblicos. E o mais interessante é o livro do profeta Isaías. O que está lá escrito nesses rolos é a mesma coisa que está escrito aqui. Tem nada de diferente. Não tem nada diferente. Pode ter alguma coisa diferente, assim, a questão de ortografia, de semântica, mas aí é a questão da tradução da língua. Mas o que está aqui é a cópia perfeita. Fato é fato. Não tem como não dizer que não existiu, não tem como dizer que não houve, entendeu? Então nós temos um fato, ou seja, nós temos um artigo, nós temos algo concreto, ou seja, que a gente pode comprovar que isso aqui não é mito, é fato, é verdadeiro. Então, é a ciência provando que a Bíblia é verdadeira. Então, quando a galera diz que, não, tudo que está aqui é mito. Não, calma aí, nós temos coisas que comprovam que não é mito. Nós temos coisas verdadeiras. Então, isso para nós é muito importante e muito interessante. Continuando, documentos escritos. Com essas afirmações, podemos confiar nesses textos? Estudos fazem comparações entre os textos e, para surpresa, foram encontradas diferenças insignificantes de ortografia e gramática. Os críticos e céticos em relação à Bíblia ficaram surpresos quando a maneira pela qual o texto daqueles manuscritos se assemelhava ao atual. A palavra Bíblia, no caso livro, a tradução, entrou para a língua moderna por intermédio dos franceses, passando primeiro pelo latim Bíblia e do original do grego Biblos. Originalmente era o nome que se dava à casca de um papiro no século XI a.C. Por volta do século II depois de Cristo, os cristãos usavam a palavra para designar os seus escritos sagrados. Então, a partir do século II, os cristãos passaram a usar esse nome Bíblia para os seus escritos. Então, é nesse período que surge o nome Bíblia, eles vão adotar esse nome Bíblia para
ou seja, no caso, biblos, né, no grego, e a palavra Bíblia entrou para a língua moderna através dos franceses, tá ok? Então esses são alguns fatos sobre a Bíblia. Divisão da Bíblia. Como a Bíblia se divide? Além da gente, todos nós sabemos, em duas partes, que é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservada 1 milênio ou mais antes da era de Jesus. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do primeiro século. Tá? Ou seja, os judeus, pela sua história, pelo seu povo, pela criação do seu povo, eles vão escrever tudo o que acontece. Acabou sendo reescrito. Israel, quando isso? Pelos judeus. Israel, quando é levado cativo, o que acontece com Israel? Israel é completamente destruída. Judá, Jerusalém, onde o templo ficava, o templo foi destruído, tudo foi levado, e o que tinha, tanto que você vai ter um texto, né, agora eu não lembro, tem que lembrar o texto, que ele fala, que ele diz assim, eis que eu achei o livro da lei, é como se o livro tivesse escondido, como se a lei do povo tivesse escondido. Então, ou seja, Israel, ele começa, ele perde com a destruição, né? A destruição de Jerusalém, eles perdem tudo. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, é quando Neemias vai começar a reescrever a língua, reescrever tudo sobre o povo, reescrever toda a história do povo judeu, para poder ensinar novamente a população que volta cativa. Então, Israel, meio que a língua quase se perde, novamente ela volta. Quase se perde, novamente ela volta. Você vai ver isso em 48, quando Israel vira Estado, vira nação. Eu até falei aqui a respeito do canudo, que eles não tinham, porque o que acontece? Israel vai espalhado pelo mundo. Quando ele volta à terra e forma novamente a nação de Israel, a língua praticamente se perde. O povo judeu ele ficou espalhado, foi misturando novamente. Então, quando eles regressam, tem que formar novamente a língua. Aonde que eles vão buscar para formar novamente a língua em 48? Aqui. É aqui que eles vão buscar novamente. Palavras que se perderam, a história, eles vão buscar aqui. Aqui eles começam a reescrever novamente a história. Falar novamente a língua. Israel praticamente para de falar a língua, né? No caso, para de falar a língua. Então eles vão novamente buscar. É aqui que eles vão encontrar. Tá? A palavra testamento significa aliança, pacto ou acordo. Portanto, temos um contrato antigo celebrado entre Deus e o seu povo, o povo de Israel, na fundação lá. Abraão, Isaac, Jacó e a galera que vem depois dele. E o pacto entre Deus e os cristãos. Após a morte de Jesus, eles começam a escrever. Os dois testamentos estão sobre o aspecto da pessoa de Jesus. Então, irmãos, qual é o tema central da Bíblia? Jesus. Jesus. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles vão apontar somente para um local, Cristo. Por isso que a gente fala que as nossas pregações, no nosso dizer, tem que ser Cristo. Se não apontar para Cristo, se uma mensagem, você vai ouvir um pregador, ele começa a pregar, se ele não chegar em um determinado momento, ou desde o início, apontar a sua mensagem para Cristo, não é a mensagem cristocêntrica. É outro tipo de coisa, motivacional, demissional, coisa psicológica. Não é uma mensagem cristocêntrica que a gente chama na teologia. Aponta para Cristo. E não tem como. Se o cara vai pregar Bíblia, ele não pode falar de outra coisa a não ser Cristo. Oi? Que, se não me engano, os judeus, alguns não creem que Jesus é o Salvador, na verdade. Então, fica aquela coisa, a gente que não está lá sendo aquele povo, tem uma fé em Jesus que eles não têm, de alguma forma. Sim, na questão do judeu ortodoxo, ele não enxerga o Cristo que nós falamos, o Cristo que nós pregamos, como sendo o Messias da promessa. Entendeu? Eles não enxergam isso. Então eles vão trabalhar ainda nessa questão da espera.
Ou seja, como eu falei aqui, acho que numa das primeiras aulas, o Cristo que eles esperam é um Cristo que tem requisitos. Ele tem que atender alguns requisitos que ele enxerga que sendo o Messias como o Salvador. Tá legal? Então, por isso que tem essa questão. É aquela famosa frase, enxertados na videira. A gente é co-herdeiro com Cristo, quando Paulo fala. A promessa era para todo mundo. Então não existe uma exclusividade como o judeu pensa, que o Cristo é só para eles, é exclusivo deles. E isso é uma característica do povo judeu. Não só do povo judeu, mas do povo dali da região do Oriente Médio. Eles são muitos, vamos dizer, eles são muito exclusivistas, é muito meu, muito possessivo as coisas. Só que Cristo não veio só para os judeus. Eu vim para todos, ele morreu para todos. Até a morte na cruz tem um significado. A lei dizia que Jesus deveria ser apedrejado. Mas se você reparar, Jesus foi o quê? A cruz representava quem? Quem crucificava os malfeitores e os bandidos daquela época? Quem é? Os romanos? Os romanos. Roma representava o quê? Quem liderava todo o... Roma representava o mundo. Então Jesus tinha que morrer pela lei romana. Ou seja, se ele não morresse pela lei judaica, ele só morreria pelos judeus. Então Jesus teve que morrer para o mundo. Entendeu? Deus amou o texto pilar da igreja, texto pilar do evangelho. Deus amou o mundo, não amou só o povo judeu. Entendeu? Mas esses judeus que ainda diz que Jesus não veio, que vai vir ainda, pode se comparar àqueles que eram das sinagogas na época de Jesus, que não acreditava que ele não era Messias e que fez tudo para ele. No caso você está falando dos escribas, fariseus, era toda uma classe. De fato, porque se a gente fosse botar, seria, não seria essa turma de hoje. A turma de hoje, eles têm a galera que tem a questão do seu judaísmo realmente que não acredita. Aí o judaísmo ele vai variando. Tem o judaísmo messiânico, que aí o messiânico já acredita em algumas coisas a respeito de Jesus e vai tendo dentro disso. Agora, já o judaísmo realmente da época de Cristo rejeitou, e ele realmente, a própria palavra, eu vim para os meus e os meus rejeitaram. Se não quer, então a gente que também está em pecado, estava em trevas, eu quero a salvação para a minha vida. Entendeu? Então é nesse sentido. Tá? Tá aqui. Pacto entre Deus e os cristãos. 2 testamentos estão sobre o aspecto da pessoa de Cristo, que unifica toda a Bíblia. Agostinho diz: o Antigo Testamento revela o Novo e que o Novo revela o Antigo. Tá? Tanto o Antigo revela o Novo, quanto o Novo revela o Antigo. Você vai ver o próprio Jesus citando Salmos, vai citar os profetas, vai citar coisas, histórias do Antigo Testamento, e o Testamento já vai apontando para Cristo. Então, o Antigo revela o Novo e o Novo revela o Antigo, disse Agostinho. Tá ok? Seções da Bíblia. A Bíblia se divide em 8 seções, a nossa Bíblia. Tá? 4 no Antigo e 4 no Novo. Tá dando para todo mundo enxergar mais ou menos aqui? Tá? Que a gente conhece, lei, no caso o Pentateuco, são 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso aqui é a data. Se vocês não estiverem enxergando, quando eu mandar o material para vocês vão enxergar melhor. É que não dá para botar maior do que isso. Entendeu? Eu tentei botar o máximo que dava. No caso aqui, vai entrar mais ou menos o período que eles foram escritos, até 1406 a.C., é um valor aproximado, uma data aproximada. Depois vem os livros históricos ou históricas, no caso histórias, né? São 12 livros que vai de Josué a Esther, que aqui vai contar toda a história do povo de Israel, como se desenvolveu, o período de monarquia, saiu do período quando Deus era o governador do povo, sai do período do governador, passa para o período de monarquia, como a monarquia se desenvolveu, os seus sucessores e tudo mais. É nesse período aqui que o povo de Israel vai se desenvolver. No caso de Josué, quando já entra na terra,
o período dos juízes, que é pós-Josué, que o povo já está completamente bem modificado. Entra o período dos juízes, depois começa o período de monarquia em Israel. Então, ele, mais ou menos para a gente poder entender, né? No caso ali começa com o Pentateuco. Tem um livro, eu até me emprestei esse livro e a pessoa acabou não me devolvendo. Que ele é um livro muito interessante da editora Paulo, eu esqueci do nome do pastor metodista. Que ele só trata desse período de monarquia de Israel, vem trazendo rei a rei, como se desenvolveu. Então, Israel, né, após a entrada lá na terra prometida em Canaã, começa o período ali, né, acaba o período de Moisés, entra o período de Josué, que no caso Israel deixa de ter um líder, né, um líder máximo, e passa a ser governado por um período de juízes. Só que o período de juízes, tá, gente, era a Bíblia vai narrando acontecimentos em cada tribo, né? Um juiz era na tribo de Dan, outro na tribo de Naftali, outro na tribo de Iscar. A Bíblia vai narrando desses fatos, mas ela vai apontando da onde que é, de que tribo que é, de que período ele está falando. Esse período aqui é um período de vai e volta, né? Israel, ele estava com Deus, depois, por influência de outros povos, de outras coisas, Israel se afasta de Deus, vai para o caminho errado. Deus, para fazer o povo voltar, manda o quê? Um opressor sobre eles, que geralmente era um povo que cercava Israel, né? Aqui está lá, as 12 tribos. Eles erravam, Deus mandava um opressor sobre eles. Quando mandava um opressor, Israel clamava a Deus, né? Clamava a Deus pedindo socorro, Deus enviava o socorro. O que era? Um juiz. Que fazia o quê? Botava novamente o povo na linha. E Israel foi viver nesse ciclo. Chega um período, que aí a gente vai caminhar aqui para Samuel, que aí Samuel, como profeta, juiz, Samuel foi o último profeta, como profeta, juiz, né, legislador. Samuel, o povo começa a pedir um rei. Deus vai atender o povo nessa demanda. Vocês realmente vão querer um rei? Vão. Mas, um rei vai ter... Aí Deus fala, vai acontecer isso, vocês têm que fazer isso por causa de um rei. Vocês vão querer? Sim, nós queremos um rei. Vão elege o primeiro rei, que é Saul. E aí começa a dinastia de período de monarquia em Israel. E vai passando ali Saul, entra um período, filho de Saul, que é muito curto, Davi, Salomão e por aí vai. O povo de Israel, ele começa, vamos dizer aqui, a partir dos juízes, começa a sua derrocada assim, braba mesmo, braba, até parar lá no cativeiro. Quando chega lá no cativeiro, Israel é completamente dizimada, destruída, e tudo por quê? Por uma questão. Deus fala uma coisa para o povo, com Josué. Quando entrar na terra, é para fazer o quê? É para ir conquistando. O que é conquistando? Acabando com o povo. Se Deus mandou matar, mata todo mundo, é para matar todo mundo. Só que Israel vai fazendo alianças. Vai deixando gente entrar no meio do povo, de um povo que Deus separou, pessoas que não eram para estar ali no meio. E quando você coloca pessoas que não é para estar no meio, você vai sofrer influência sobre elas. É da onde Israel vai sofrer influência na questão de ter uma monarquia. Aí Josué, já no final da sua idade, ainda querendo conquistar, Deus fala para Josué, Josué, teu tempo acabou e ainda tem muita terra a conquistar. Acabou o teu período, Josué. É onde entra o período dos juízes. E assim vai. Até o período aqui, né, de, mais ou menos aqui, de crônicas. Né? Não, crônicas não. No caso aqui a nossa Bíblia está diferente, tá, gente? A gente vem aqui período de crônicas. Se a gente fosse botar numa ordem cronológica, né? Vem o período de crônicas, você vai pegar aqui os profetas, chega em Jeremias, praticamente o último profeta antes do povo ser levado cativo. Dentro de uma história, Esther e Daniel já conta o período que Israel foi levado cativo.
Tanto que é que esquece de destaca lá com o rei Assuero, Daniel lá na Babilônia. A volta do cativeiro já é contada em Esdras e Neemias. Ele já conta o período do regresso do cativeiro e o povo de Israel vai seguindo. Tá legal? Aqui são os profetas menores que também foram antes, né? Foram pós-cativeiro, né? Alguns deles, provavelmente quase todos eles são pós-cativeiro, que são os profetas menores. Nós temos os livros de poesia, né? Não tem um período específico, não tem uma data, que o livro de Jó, que é considerado um livro poético, livro de Salmos, Provérbios e Eclesiastes, que são de Provérbios e Eclesiastes e Cantares, são de autoria de Salomão, Salmos é de Davi, e entre outros, tá? Mas Davi é um dos que compõe bastante o livro de Salmos. Seguindo, do Novo Testamento, tá? Aí, como eu falei, tá, gente? Aqui estão as datas, tá? Mais ou menos aproximado de quando eles foram escritos, tá? Novo Testamento. Novo Testamento também é dividido em 4 seções. Os evangelhos que a gente conhece, Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de história, que é o livro de Atos, que conta o relato dos apóstolos. E as cartas que os principais expoentes escreveram e foram catalogadas e incluídas dentro da Bíblia. Tá? 1/3 foi escrito por o apóstolo Paulo, a maioria já conhece, também Pedro, João, né, Judas, e vai estar escrevendo Hebreus. A gente não tem uma certeza quanto ao escritor, mas muita gente aponta a Paulo como escreveu. E também o livro do Apocalipse, que é o livro final, o livro da Revelação, foi escrito pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Então, as 4 seções do Novo Testamento, aqui atrás vocês vão ver as 4 seções do Antigo Testamento. Como que é a Bíblia hebraica? A Bíblia hebraica ela é diferente da nossa. Tem só o Antigo Testamento, tá? E vai ter apenas 3 seções, que é o livro da lei, que é livro de o Pentateuco, o nosso Pentateuco, que se chama de Torá no hebraico. O livro dos profetas, que se chama Nebeim, que vai trazendo os profetas. Aqui você vê que tem uma diferença, que não tem os chamados profetas menores, eles reúnem nos 12, ou seja, compila tudo junto em 12 livros, tá? E os escritos, que é o Ketubim, que é chamado livros proféticos, que é Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 Romos, que é Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Esther e Eclesiastes. E os livros históricos. Daniel é considerado como um profeta, um livro histórico. Por quê? Conta o período do cativeiro babilônico. Quem são os 12? Os 12 são, no caso, são os nossos 12, são os profetas. Não. Sofonias? Não. São nossos profetas menores. Sofonias, Amós, Obadias, Abacuque, essa turma toda aí. Naum, Zacarias, essa turma toda aí. Está reunida aqui nesses 12. Tá ok? Essa é a divisão da Bíblia hebraica. Continuando, da divisão da Bíblia, agora a Bíblia é dividida em capítulos e versículos. Quando ela começou, capítulos, foi dividida em capítulos em 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Saint-Cher, abade dominicano e estudioso das Escrituras. Para melhor localização, tendo um total de 1189 capítulos, sendo 929 no Antigo e 220 no Novo. Tá? O versículo, quando foi implementado os versículos na Bíblia, foi subdividido em versículos em 2 partes. O Antigo Testamento em 1445 depois de Cristo, pelo Rabi Natan, e no Novo Testamento foi em 1521 depois de Cristo, por Robert Stevens, né? Temos um total de 31.703 versículos, sendo 23.214 no Antigo e 7.959 no Novo. Então, irmãos, vocês têm versículo à beça para ler. Muitos versículos, 31 mil, para a gente poder se deleitar na palavra de Deus. Critérios usados no cânon sagrado. Já o que são esses critérios? Foram os critérios que a igreja adotou
para poder incluir o que é e o que não é. Até a gente chegar nessa conclusão final. E isso deu briga e dá briga até hoje. Tá? Muita gente concorda, não concorda, mas eu destaquei pelo menos 3 critérios, tá, irmãos? Os livros lá em casa apontam diversos critérios. Tá? Eu destaquei os que mais são falados. Apostolicidade. Um dos critérios para definir os livros que entrariam no cano sagrado deveria ter sido escrito por alguns dos 12 apóstolos ou alguém que houvesse convivido com eles. Ou seja, um dos 12 ou alguém que conviveu com eles. Mas, o caso de Marco e Paulo, que não são apóstolos, os escritos tinham uma coerência doutrinária com os apóstolos, que era um dos critérios para a validação. Então, que o Evangelho de Marcos e as cartas de Paulo, ela tinha uma coerência com aquilo que os apóstolos pregavam. O quê? O Cristo ressurreto. Então, por isso que aponta sempre para Cristo. Então, eles enxergaram e entenderam que realmente os livros, os escritos de Paulo e o Evangelho de Marcos, eles tinham relevância para poder entrar. Eles eram considerados inspirados. Tá? Aceitação e utilização pela igreja. Então, se lembra, Paulo escreve cartas. E essa carta está endereçada a alguém. Quando a gente vê lá Éfeso, Tessalônica, eram as igrejas daquela região. E quando Paulo escrevia uma carta, ele assinava, tanto Paulo quanto Pedro, os apóstolos escreviam. Tem até o Didaquê, que até a irmã Cristina disponibilizou lá no grupo. O Didaquê era um grupo de regras que os apóstolos desenvolveram. Porque o cristianismo, quando ele nasce, gente, eles tentam sufocar e acabar com o cristianismo logo. Só que o cristianismo, ao contrário, quanto mais eles sufocavam, mais ganhava força. É aquela famosa massa. Quanto mais bate, mais cresce. Então, uma das coisas era a igreja receber aquela carta e eles entenderem que realmente aquela carta ela era de fato dos apóstolos, de maneira que ela apontava para Cristo. A igreja fazia toda uma validação. Então, para a igreja poder validar aquela carta, ela tinha um pleno conhecimento de quem era Cristo. E hoje, a gente consegue fazer essa validação? Se hoje chegasse uma carta para nós dizendo que foi algum apóstolo tal, escrevendo, e aquele diz, praticamente bate quase tudo, será que a gente hoje teria a capacidade de dizer sim ou não, se é realmente esse escrito é inspirado por Deus? A gente só pode dizer isso quando a gente tem um pleno conhecimento de quem é a pessoa de Jesus. Então, por isso, a importância da gente ter o conhecimento disso aqui. Porque, gente, se vocês abrirem a internet, o que tem de gente falando coisas absurdas sobre o Evangelho, não. E gente famosa, gente que realmente assim é considerado expoente, ou foi considerado expoente no mundo evangélico. Até as formas de batizar. Batizando de biquíni, de praia, com cada coisa. E por aí vai. A gente vai ver coisas. E de fato você consegue moldar. Se você tirar um texto do contexto, você consegue levar uma multidão. Se você não interpretar de maneira correta o que diz realmente o livro, o que diz a Bíblia, a gente leva esse povo, a gente leva a população aonde a gente quiser. E leva, irmãos. A fé, ela faz a gente ir para lugares onde a gente nem imagina. E líderes levam mesmo. Levam, conduzem. E muitos de vocês sabem. Conhecem. Eu não vou falar aqui porque como está gravando, eu não vou citar nada de nome, mas vocês sabem o que a gente vê por aí. Vocês conhecem. Tá? Então, a aceitação e utilização pela igreja era um critério importante. A igreja reconhecer e aceitar o escrito. E também o uso litúrgico para as comunidades de fé. As cartas circulavam, tá? Chegava uma carta em Tessalônica de Paulo. Chegou lá. Então, aquela carta de Paulo, a igreja recebia, realmente conferia, é verdadeira. Copia, manda para outra. Aí chega na outra,
recebia, é falado no meio do povo, o povo recebia, copiava, deixava uma cópia ali naquela igreja, naquela comunidade, era enviada a outra. E a carta era caminhando assim. E assim que o evangelho foi se espalhando pelo Império Romano. Tá? Essas são duas evidências que atestam aqui o livro como canônico. Tá? Esses dois textos bíblicos, Colossenses 4,16 e 1 Timóteo 4,13. E o terceiro critério era inspiração, era um outro critério importante, onde Deus inspirava o homem a escrever. Eu não botei muita coisa aqui sobre a inspiração, porque a gente vai falar desse ponto aqui mais para frente, de uma forma mais particular. A revelação, o conceito bíblico de revelação, ou seja, a palavra de Deus, ela é uma revelação de Deus ao homem. A intenção de Deus, qual é a intenção de Deus para a vida do homem está aqui dentro. Por isso que é uma revelação. Este entendimento é importante para o cristão, pois é possível encontrar este termo. É possível encontrar este termo na Bíblia? Sim, veremos. No Antigo Testamento, o termo revelar, que é galar, significa descobrir, despir, é o ato de mostrar o que estava escondido. Esse verbo aparece 23 vezes em conexão à manifestação do próprio Deus ou à comunicação de sua mensagem. Para deixar mais exemplificado, 1 Samuel e também no livro de Números. Então, o Antigo Testamento, Deus mostra a sua revelação 23 vezes. Tá? Já no Novo Testamento, o termo revelar, que é apocalupto, eu acho que é essa a palavra, significa descobrir, divulgar, revelar. Esse verbo ocorre 26 vezes. São textos relacionados, são os textos relacionados de Mateus 16, 17, Gálatas 1, 12 e capítulo 2, verso 2 e por aí vai. Os canais usados para que a revelação chegasse até nós encontraremos Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e a Bíblia. Mas existem outros canais, como os profetas no Antigo Testamento e a igreja e os cristãos no Novo. Também afirmamos que a Bíblia é uma unidade da revelação de Deus, a convicção do cristianismo. Contudo, que Deus fez nele mesmo, da sua vontade, conhecida por um caminho especial através de Israel antigo e finalmente através de Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela é uma unidade, tá? Ela é uma única coisa a respeito da pessoa de Deus para o ser humano. Então, ela é uma forma única, de maneira plena, apontando quem é Deus, o que Deus faz, o que Deus é e o que Deus quer do homem. É aqui que a gente encontra. Não tem outro local. A gente pode ter outros livros? Pode, mas esses livros sempre vai reportar para cá. Sempre vai reportar para cá. Por isso que eu falei que é a base. É a base da nossa vida, é a base dos nossos escritos, dos nossos pensamentos, do nosso modo de agir. É a palavra de Deus. É ela que tem que nos pautar, é ela que tem que nos exortar. Né? Por isso que o livro de Hebreus vai falar, né? Que é como uma espada de dois gumes, capaz de penetrar na divisão da alma junta, ou seja, para poder fazer o homem pensar e ele entender que ele estava errado, estava em pecado e agora ele precisa da pessoa de Cristo. Continuando na revelação, né, Cristo é o centro e o coração da Bíblia. Agora a gente vai ver Cristo dentro da Bíblia de uma ponta a outra, de Gênesis e Apocalipse. O Antigo Testamento descreve uma nação e o Novo Testamento descreve um homem. A vinda de Cristo é o acontecimento central de toda a história. O Antigo Testamento fornece um cenário para este fato e o Novo Testamento descreve Cristo. Então, o Antigo Testamento era o cenário, ou seja... Ai, Jesus. Eu vou ter que regravar essa aula. Deixa. Aponta, né, no caso, o Antigo Testamento, ele aponta, no caso, onde que eu me perdi? Deixa eu ver, desenvolve a história de Cristo. Fornece o cenário perfeito, ou seja, tudo o que acontece no Antigo Testamento
Testamento, ele vai preparando um caminho, vai preparando uma história, vai preparando tudo para que o mundo viesse. Paulo vai falar no texto de Gálatas 4:4 que ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, Cristo veio no momento certo, no tempo certo, na hora certa. Ou seja, Cristo tinha que ver justamente naquele período da história para que ele pudesse dividir a história e o Novo Testamento abrir e contar, ou seja, descrever quem era Cristo. Entendeu? Ou seja, tudo foi preparado. Toda a Bíblia se desenvolve na história de Cristo e da sua promessa de vida eterna, feita a quantos o aceitam. A Bíblia foi escrita somente para que o homem creia, entenda, conheça e ame e siga Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, da história e da vida humana, incluindo a vida ou a morte eterna. Ou seja, dentro dele está tudo, a vida, a história humana, tanto antes, durante e depois. Ele estava presente, estava na criação, no desenvolvimento humano, na queda e no final, que é a vida eterna. Segue uma lista onde cada livro da Bíblia revela a pessoa de Cristo. Texto de Filipenses 2:9 e por aí vai. Cristo lá no centro e o coração da Bíblia. Todos os livros da Bíblia e o texto bíblico lá no cantinho, apontando a pessoa de Cristo. Lá em Gênesis, é a semente da mulher. Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Levítico, o sacrifício expiatório. Números, a rocha perfeita. Deuteronômio é grande profeta. Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor. Juízo, o nosso libertador. Ruth, o nosso parente. É muito parecido com o acontecimento do livro. Se a gente for entender, Ruth é o nosso parente, é questão da história de Ruth e Noemi, junto com a sua sogra. 1 Samuel é a nossa vitória. 2 Samuel, descendente de Davi. Davi apontando para Cristo. 1 Reis, doador da sabedoria. 2 Reis, rei dos reis. Crônicas, 1 Crônica, o rei de Deus. 2 Crônica, é o que faz aliança. Esdra, o nosso auxílio, o Senhor dos céus e da terra. Neemias, o nosso ajudador. E aqui a gente vai até o final, tá? Esther, Jó e por aí nós vamos até o livro de Apocalipse, tá? Aí, ó, todos os textos que apontam Cristo dentro da Bíblia, tá? Até o final em Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, tá, ok? A autoridade da Bíblia, ela tem autoridade naquilo que ela fala. As Escrituras têm autoridade única, pois é considerada sagrada como a palavra de Deus para a vida do homem. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem caído. E é por isso que tem total autoridade. Então, por quê? Então, ela é autoridade porque é considerada a palavra de Deus para a vida do homem. Ela aponta e revela o Deus para um homem caído, tá? Por isso que ela tem autoridade, que ela revela Deus, aponta o erro e também aponta a salvação. Entendeu? Ao ler as Escrituras, vemos claramente que a autoridade dos discursos, relatos, mensagens entregues pelos profetas, apóstolos, escritores inspirados, repousava na autoridade do próprio Deus, que dava a conhecer por meio das expressões que a gente já falou, né? Assim diz o Senhor, vem a minha palavra do Senhor, que nos mostram a realidade de que estes homens falavam pela autoridade de Deus. Então, esses homens eram divinamente inspirados, principalmente no ofício profético de profetizar. O que o profeta, praticamente, ele profetizava contra Israel? Os seus erros. A gente vai ver Jeremias, Isaías, vai ver Ezequiel, apontando, não só eles, mas os profetas menores também apontando que, ó, vocês estão errados, volte-se para o Senhor. E a Bíblia, o que ela faz? Ela mostra Deus, aponta o pecado do homem e aponta uma salvação. Então, por isso que esses homens falavam pela boca de Deus. Tá? Continua. Agora a inspiração. Tá? É uma das verdades fundamentais da fé cristã. Por isso que muita gente bate na questão, quando vai bater que a Bíblia é mito, é uma história, não é verdadeira, eles vão bater nessa questão da inspiração. E
E ó, não se engane, tá, gente? Muita gente tenta pegar cristão pelo pé através disso aqui. Vem cá, como que você prova que realmente foi que Deus falou àquela pessoa e realmente o que ele escreveu ali é verdadeiro? Será que Deus falou uma coisa e ele escreveu outra? E assim começa toda uma discussão. Tá? A inspiração não é uma possessão humana que psicografa a Bíblia. Tá? Não é isso. Não é a história lá do Chico Xavier, não. Então, uma definição sobre inspiração. É uma influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de forma inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo este registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. O que a nossa Igreja Metodista Juliana entende sobre inspiração bíblica? São 4 formas. A plena, tudo foi registrado pela vontade de Deus para que pudéssemos aprender dele, Apocalipse 22, 18 e 19. Interativa ou dinâmica, Deus usou a experiência de cada escritor e o seu modo de vida para escrever o que Deus tinha para nós. Já é o que é isso? Deus dá inspiração e o homem vai redigir de acordo com o seu tempo de vida, como muitas vezes ele enxergava o mundo. Deus dá essa liberdade, tá? Uma das tradições, verbal oral, uma das tradições que já sabemos com relação ao povo de Israel, era a tradição oral verbal e sobrenatural. Não tem explicação. A forma que Deus fez para que estes escritores, vivendo em tempos e lugares diferentes, trouxeram a unidade da palavra de Deus. Se não fosse a ação do Espírito Santo na vida daqueles homens. Então, essas são as 4 formas que a Igreja Metodista Wesleyana entende como a questão da inspiração. Tá? Está dentro do nosso manual. Agora, é onde que a briga acontece, dentro dessa questão da inspiração. Várias teorias a respeito da inspiração. E nós vamos ver, e eu não vou apontar para nenhum... Jael, qual é a certa? Eu não vou apontar. Eu vou jogar as teorias e vocês tiram suas conclusões. Estou botando a visão da nossa igreja, estou botando a visão que você vai encontrar lá fora, dentro de uma faculdade de teologia. E como muita gente pensa, muito pastor pensa, muito pastor reverbera isso aí, pastor que está no meio aí do meio evangélico, tá, gente? Ao longo da história, as teorias a respeito da inspiração bíblica têm variando segundo a característica, a essência de 3 movimentos teológicos: a ortodoxia, o modernismo e a neo-ortodoxia. A ortodoxia é a primeira. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, presta bem atenção nisso aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a ortodoxia, ela vai entender que a Bíblia não tem outra coisa a não ser que é a palavra de Deus. Acabou. Não existe outra coisa. Cerca de 18 séculos de história da igreja, prevaleceu a opinião ortodoxa da inspiração divina. Os pais da igreja, em geral, com raras manifestações, menos importantes, em contrário, ensinaram firmemente que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. No entanto, tem havido tentativas de procurar explicações para o fato e de registros escritos a ser a palavra de Deus, ao mesmo tempo que o livro, obviamente, foi composto por autores humanos, dotados de estilos pessoais diferentes um dos outros. Então, o que eles botam em xeque? Vem cá, como que você consegue me dizer que 40 homens, em tempos diferentes, locais diferentes, sociedades, civilizações diferentes, conseguem escrever de maneira unânime? E aí, o que vocês respondem? Se alguém chegar, Marcelo, vocês dizem que a Bíblia é. Como que você me responde isso? E essa turma pega crente pelo pé assim. E aí? Como que você prova isso? A questão da inspiração. O quê? Sobrenatural. É Deus. Aí você pode falar, mas o interessante é que ela não se contradiz. Como que não se contradiz?
Aí o cara vai começar a pegar textos bíblicos, aí ele começa a pegar textos isolados para mostrar que a Bíblia se contradiz. Eles até colocam geralmente aquele sobre Deus falar que não se arrepende, né? Então eles vão pegando textos isolados. O cara não pega o contexto. É por isso que é necessário a gente fazer estudar de maneira profunda, conhecer de maneira clara. Por quê? Tem a intenção. Por mais que tenha a palavra escrita, você tem que entender a intenção com que aquilo ali está sendo escrito, para quem está sendo escrito. Você tem que botar uma primeira coisa na sua cabeça. A Bíblia não foi escrita para você. Foi escrita a Bíblia foi direcionada para outras pessoas em um outro tempo. Paulo escrevia quem? A igreja de Tessalônica. Você está na igreja de Tessalônica? Não. Moisés escreveu para quem? Para o povo hebreu, lá naquele período. 1400 anos de Cristo no meio do deserto. Você está lá? Não. Para você poder entender o que Moisés escreveu, você tem que se transportar para lá. Não tem que transportar Moisés para o dia de hoje. Por isso que começa a ter os conflitos da palavra de Deus. A gente quer interpretar com a nossa cabeça de hoje um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, numa cultura diferente, num tempo diferente. A gente tem que se transportar para lá e procurar entender a maneira que foi escrito. Os símbolos. João, o livro de Apocalipse, é muito simbólico. E aí, como entender aquilo ali do livro do Apocalipse? Aí tem gente que tem até medo, nem lê. Ele compra uma Bíblia, arranca o livro de Apocalipse. Entendeu? É assim. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse. Então você tem que entender. Aí você parte. João estava onde? João tinha quantos anos de idade? Quanto tempo? Isso daí, a gente tem ferramentas que não podem nos ajudar a responder. Hoje você tem internet. Mas nós temos livros, e livros muito bons, fundamentados, que vai responder essas questões. Isso aí se chama exegese na teologia. São bastante interessantes na Bíblia é Judá, que os filhos morreram, e aí a esposa do marido dele fica esperando o filho dele mais novo a se tornar-se adulto para casar com ela, para poder suscitar. Ruth, Noemi? Não, tá. Tamar. Tamar, tá. Aí é uma coisa interessante que a gente imagina assim, quantos anos essa mulher esperou, porque a gente lê uma Bíblia, a gente vê um versículo do outro, né? Assim, aí a gente não consegue se colocar naquela história. Mas a gente imagina o quê? Se ele nasceu, esperar ele se tornar adulto para poder casar com a mulher, vai também velha. Aí a gente começa assim, meu Deus, como é que as coisas demoravam? Mas você pode entender, são essas coisas pequenas dentro do texto que a gente procura entender, que a gente vai conseguir ver todo o cenário. Se a gente for pegar o texto isolado, a gente vai pegar, não vai chegar a lugar nenhum e a gente vai dizer, está errado. Gente, para começar, não está escrito em ordem cronológica. Já começa por aí. Você está num período, daqui a pouco você vai para, 1000 anos à frente. Você vai para 700 anos à frente, 300 anos à frente. Não está em ordem cronológica. Eu falei a respeito do Bereshit. O que é o Bereshit? Em algum tempo, Deus disse haja luz. Que tempo é esse? Não sei. Antes da pré-história, depois da pré-história, já depois do dinossauro, e antes que fica o homem, sabe? Então, são coisas que a Bíblia não revela. Mas por que não revela? Porque isso aqui não é um livro de história. Tem gente que lê isso aqui como um livro de história, como se estivesse lendo Shakespeare, estivesse lendo Dom Casmurro, Casimiro de Abreu. Isso aqui não é um livro histórico. A gente pode usar como fonte histórica, mas que ele é um livro de história, ele não é. Aí é onde muita gente cai em contradição e diz que está errado. Entendeu? Vamos continuar vendo as outras teorias, para a gente poder caminhar, que já são 20 para as 9. Modernismo. A Bíblia contém, volta aqui para cá, contém. E tem um pregador famoso que ele fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? Ao surgir o idealismo germânico e a crítica da Bíblia, surgiu também uma nova visão evoluída da inspiração bíblica, a par do modernismo ou liberalismo teológico, opondo-se à opinião da ortodoxia tradicional de que a Bíblia é a palavra de Deus.
os modernistas, ensinam a Bíblia meramente que contém a palavra de Deus. Certas partes delas são divididas e expressas em verdade, e outras são obviamente humanas e apresentam erros. Tais autores acham que a Bíblia foi uma vítima de sua época, exatamente o que acontece a qualquer outros livros. Então o modernismo ele vai apontar que isso aqui é verdade, isso aqui não é. Mas isso daí tudo sobre uma influência de uma ideologia querendo achar erros onde a gente não tem. É a famosa frase de um pensador que ele quer tirar a água da bacia, ele joga a água e a criança tudo fora da bacia. Então você vai ver que o modernismo é isso, que ele acaba excluindo tudo. Se isso aqui é verdade ou não, se isso aqui é fato ou não, ele vai acabar excluindo tudo. Ele tira tudo, então ele diz que tudo é verdade, tudo é mito, tudo é história. E assim vai. Aí para poder responder e não ficar fora, a neo-ortodoxia, ou seja, uma coisa por cima de outra coisa. A Bíblia torna-se a palavra de Deus. Então, a ortodoxia, ela diz que é a palavra de Deus. O modernismo diz que contém. E a neo-ortodoxia diz que se torna palavra de Deus. A partir de quê? Vamos ver aqui. No início do século XX, a reviravolta nos acontecimentos mundiais é a influência do pai dinamarquês do existencialismo, Søren Kierkegaard. Eu estudei muito esse cara no período do seminário e também na faculdade. Deram origem a uma nova reforma na teologia europeia. Então, dentro daquele pensamento liberal que vai estar influenciando até os dias de hoje, esse camarada vai pensar uma nova forma de entender a respeito da Bíblia. Deram origem a uma nova reforma na teologia europeia. Muitos estudiosos começaram a voltar-se de novo para as Escrituras, a fim de ouvir nela a voz de Deus, sem abrir mão das suas opiniões críticas a respeito da Bíblia. Começaram a levar a Bíblia a sério, por ser uma fonte de revelação de Deus aos homens, criando um novo tipo de ortodoxia, afirmando que Deus fala aos homens mediante a Bíblia, e as Escrituras se tornam a palavra de Deus no encontro pessoal entre Deus e o homem. Então ela só passa a ser a palavra de Deus quando o Deus se encontra com o homem. Então ela passa a se tornar a palavra dele. Não, filho. Independente, ela sempre vai ser, sempre será a palavra de Deus. A semelhança de outras teorias a respeito da inspiração da Bíblia, a neo-ortodoxia desenvolveu mais duas correntes. Olha como o monstro vai crescendo. Na extremidade da mais importante estavam os demetizadores, que negam tudo e qualquer conteúdo religioso importante, factual ou histórico nas páginas da Bíblia, e crê que apenas na preocupação religiosa e existencial sobre a qual deram os mitos. Se deram os mitos. Em outra extremidade, os pensadores de tendências mais evangélicas tentam preservar a maior parte dos factuais históricos das Escrituras, mas sucedem que a Bíblia de modo algum é a revelação de Deus. Antes, Deus se revela na Bíblia nos encontros pessoais, e não, porém, de maneira proporcional. Aí o nosso amigo Kierkegaard foi um filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês, amplamente considerado o primeiro filósofo existencialista. Então essa turma, o que ele fez? Ele subdividiu a questão do entendimento se a Bíblia se torna. O que ele faz? Eles diz que tudo que é fato histórico joga fora e vai tentar preservar só com aquilo que é verdadeiro, né? No caso, uma preocupação religiosa existencial. E tem uma outra turma que vai tentar manter isso. Então, até entre eles tem divisões. Tá? Essas são três teorias e existem outras. Tá? A inerrância
eu acho que não sai. Infabilidade da Bíblia. A inerrância e a infiabilidade da Bíblia também são verdades fundamentais na fé cristã, que é, ou seja, quando a gente diz que a Bíblia não contém erros e que ela é fiel. Tá? Argumentos a favor é fundamentado no senhorio de Cristo e a sua comissão aos profetas e apóstolos, que eram seus representantes. Para basear na infalibilidade das Escrituras, os próprios ensinos bíblicos, com o texto de Mateus 5,18. Em poucas palavras, a defesa da infalibilidade da Bíblia temos a ausência de erros comparados e o testemunho que a Bíblia apresenta como completa e fidedigna. Tá? São essas duas defesas para a questão de que a Bíblia é fiel. Com base no comentário de James Bowley dizendo infalível significa a qualidade de não se desorientar e nem ser desorientado. E dessa forma salvaguarda todos os termos categóricos a verdade de que as Escrituras são uma regra e guia certos, seguros e confiáveis em todas as questões. Já a inerrância significa a qualidade de estar livre de toda a falsidade ou engano, e desta forma salvaguarda a da verdade que as Escrituras são totalmente verídicas e fidedignas em todas as suas afirmações. Então a gente entende que a Bíblia não contém erros. A Bíblia ela é completa, ela não se contradiz e ela é fiel. Agora eu vou trazer aqui, gente, 8 passos da gente estar aplicando de maneira prática a palavra de Deus. Vamos ver se vai dar tempo, tá? A grande maioria dos cristãos não tem a mínima ideia de como meditar na palavra de Deus, porque não entende a diferença entre ler, meditar e estudar. Tá? Então existe uma diferença. Portanto, acabam fazendo uma coisa pensando que é outra. E isso é verdade. Se você não entender a diferença entre ler, meditar na palavra de Deus e estudar, acabará cometendo erros até mesmo de interpretação bíblica, ou achando que Deus não fala consigo através da meditação da palavra. Assim, entender verdadeiramente que Deus está falando contigo através de um texto bíblico. Então vamos aprender a meditar na palavra. Primeiro, orando, pedindo iluminação e entendimento ao Espírito Santo. Tá? Vou só, de maneira bem resumida, Deus revelou aos homens das suas verdades, o Espírito Santo inspirou estes homens para que eles escrevessem, e agora Deus dá iluminação e entendimento através do mesmo Espírito que inspirou esses homens a escrever a palavra de Deus. Ou seja, quer começar a aprender a meditar, ler, a gente está orando a Deus, tá? Ou seja, a importância da oração que a gente falou na aula passada, até para poder a gente ler. Entender a diferença entre meditação bíblica, leitura e estudo. Ler a Bíblia é quando você abre aleatoriamente e lê qualquer texto, ou até mesmo quando você consegue uma leitura ordenada, baseada somente em cumprir uma meta de leitura. Então isso é uma leitura. Vou pegar a Bíblia aqui, começa a ler. Isso é leitura, como se lê qualquer um livro. Estudar a Bíblia é quando você pega um texto, um capítulo, ou até mesmo um livro inteiro e se aprofunda para entender o contexto em volta daquilo. Geografia, porquê, para quem, né? Quando você, em situação que foi escrito aquilo, você utiliza livros, faz pesquisas e realmente navega naquilo. Então, quando eu pego, vamos dizer lá, um texto que de repente o pastor leu, eu não entendi, mas eu quero me aprofundar nele, eu quero estudar nele. Vou lá pegar o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Eu vou pegar e vou sentar para estudar. Então eu vou pegar outras ferramentas. Que ferramentas é essa, Israel? Você pode utilizar comentário bíblico, mapas, você pode pegar dicionários, você pode pegar tudo isso que vai te ajudar a auxiliar a estudar aquilo ali. Todos os pregadores, a maioria deles, aqueles que sentam para poder preparar um bom sermão, ele vai utilizar dessas ferramentas. Ele vai pegar um bom comentário, ele vai pegar sobre um livro que fale sobre o assunto. Ele vai pegar, sabe o quê? Uma teologia sistemática para fundamentar bem o sermão dele. Ele quer falar sobre salvação. Então ele vai pegar uma boa teologia sistemática
dentro da visão daquilo que a igreja e ele entende, o que ele vai fazer? Ele vai poder começar a ter uma base para escrever sobre salvação. Tipos de salvação, o efeito da salvação na vida do homem, como que o homem estava, que era pecado. Então, é um estudo, é uma coisa que você senta com tempo para estudar. É como se estivesse estudando com uma prova ou estudando sobre uma matéria. Meditação bíblica é selecionar um texto, ler, reler, analisar, pensar sobre aquele texto, trazer para a situação atual a qual você está vivendo e aplicar aquilo à sua vida. Então isso aqui, você pegar o texto, você lê, relê, vê o que aquele texto traz. O estudo bíblico vai te ajudar para você poder entender. E aí você vai poder se deliciar, você vai ver as belezas do texto, e aí pegar aquele texto e aplicar para dentro da sua vida. Aquela situação, de que maneira ocorreu, de que maneira venceu, e por aí a gente vai vendo. Então a meditação é você ler, reler e você aplicar na sua vida. Estudar é você pegar recursos que vai te auxiliar a entender aquele texto e ler de maneira aleatória. Terceiro, separe um bom tempo para que medite na palavra de Deus, né? Ou seja, muita gente tem o hábito de ler antes de dormir. Estava até vendo essa questão, não sei aonde que eu vi. Estava ouvindo alguma coisa essa semana. E a pessoa que estava falando, sim, foi o pastor Paulo Júnior, falando sobre um canal de podcast, ele falando a respeito sobre a Bíblia, e ele falou assim, tem gente que tem o hábito de ler a Bíblia antes de dormir. Irmãos, é complicado, você já está cansado, a mente já trabalhou, você já está doido para dormir, na hora que ele está sentado, já tomou banho, o corpo já está começando a relaxar, ele vai pegar a Bíblia para ler. Não, está fazendo apenas uma leitura, que aquilo ali não está entrando nada na sua vida. Por isso que é separar um bom tempo para meditar. Quando a gente, muitas das vezes, de maneira correta, quando a gente vai se alimentar, o que a gente faz? A gente pega e separa o quê? 10, 15, 20 minutos, meia hora para quê? Para se alimentar. Eu vou comer devagar, vou degustando os alimentos. Quando eu vou num bom restaurante, vou lá pagar R$300 num prato. O que eu faço? Eu sento no restaurante e aquilo ali eu vou comendo com prazer. Eu vou lá comer um belo pedaço de bife ancho lá no restaurante na Barra, Vamos, que custa R$200 o prato. Tu vai comer aquilo ali saboreando o sabor da carne. Aí você às vezes quer pegar a palavra de Deus, quer ler em 5 minutos, quer que Deus fale com você em 5 minutos, e você acha que em 5 minutos que você parou para ler, Deus vai falar contigo. Deus pode falar contigo? Pode falar com você, que Ele é poderoso. Mas você não está meditando na palavra de Deus. Você não está saboreando o alimento necessário para a nossa vida, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então separe um bom tempo. 4. Procure um texto. Tá? Quando você estiver orando, pedindo a Deus entendimento e iluminação do Espírito Santo, para meditar na palavra de Deus, procure um texto, vê um texto, eu quero saber um pouco mais sobre esse texto, sobre essa história, ou um livro. Recomendação a vocês querem saber, principalmente as cartas de Paulo, você às vezes vai pegar ali um capítulo, um pedaço do texto, procure ler a carta toda, porque quando você lê a carta toda, você entende muito bem daquilo que ele quer tratar dentro da carta. Que muitas das vezes, dentro de uma carta, um assunto está interligado na outra que a Paulo tratava. Então você pode procurar ler a carta. Às vezes a carta tem 4 capítulos, às vezes tem 5 capítulos, às vezes só tem um capítulo, então fica melhor para você poder entender. Tá? Procure um texto. Entender o sentido do texto. Procure entender o que Deus está querendo ensinar através daquele texto. Observe todo o enredo daquele texto. Tente fazer um resumo panorâmico dentro daquele acontecimento. Esse é um passo essencial para meditar. Né? Ele dá o exemplo de Mateus 8, do 27 ao 23. Né? Para poder a gente começar a trabalhar dentro disso. 6. Aplique o texto na meditação bíblica em sua vida. A gente já tinha falado um pouco lá atrás sobre isso. A gente, às vezes, procurar dentro do texto situações que a gente está vivendo e a palavra de Deus vai responder
aquela situação. Muitas das vezes você vai encontrar homens e mulheres aqui que viveram uma situação muito parecida com a sua. E eles tiveram vitória, tiveram resposta de Deus. E muitas das vezes é Deus respondendo através da sua palavra para a nossa vida. Tá? Por um momento fique em silêncio. Isso vai fazer com que o Espírito Santo fale contigo nesse momento. Te ajude e te acalme e te tranquilize. É quando a pessoa está num momento de agonia intensa e preocupação ou aflição. Dificilmente vai ouvir a voz de Deus. Pega, às vezes, está agitado. Pega a palavra de Deus, lê, relê novamente. E aí o Espírito Santo vai falando com você, o Espírito de oração, vai lendo a palavra de Deus e vai orando, vai botando a oração em prática na sua vida. E ali você vai começar a ver, enxergar coisas, o Espírito Santo vai te revelando coisas dentro do texto. E você falou, nossa, eu já li já li João 4, que fala sobre a mulher samaritana 1000 vezes, já ouvi 30 pregações. E ali o Espírito Santo vai te revelando coisas que você nunca viu no texto. Coisas que nenhum pregador nunca pregou. Aí você, caramba, tá aqui, nunca vi isso, nunca. Aí vai no YouTube e ouve 30 mensagens sobre João capítulo 4. Aí tu escuta a mensagem, escuta outra, escuta do pregador, escuta outra. Caramba, eu nunca ouvi isso dentro do texto. É o Espírito Santo te revelando. O Espírito Santo te mostrando. Você parou, olhou, analisou, viu, enxergou, o Espírito Santo falou. E às vezes, muitas vezes, no silêncio. Eu até botando um texto aqui. Esse texto aqui mesmo. De 1 Reis 19, do 9 ao 12, Elias na caverna. Quando Elias estava dentro da caverna, o que Elias parece com Elias? Elias está fugindo, matou lá os profetas de Baal. Jezabel fala para Elias, Elias, amanhã mesmo tu estarás morto. O que Elias faz? Mete o pé. Mete o pé. Um homem que acabou de matar 450 profetas de Baal, mandou fogo descer do céu, diz que um Deus em Israel corre de uma palavra de uma mulher. Elias entra dentro de uma caverna. Deus fala, Elias, o que tu está fazendo aí dentro da caverna? Há muita coisa para fazer. Vem o raio, vem o trovão, vem a fogo, vem a chuva, vem tudo. Aonde Deus fala com Elias? Na brisa suave, no silêncio, na tranquilidade, Deus fala ali com Elias. E às vezes Deus nos leva para as cavernas da vida para ver se a gente para e começa a ouvir a voz dele, dentro da sua palavra. Certo? Eu acho engraçado é quando fala assim, uma hora o pregador acusa Adão, outra hora acusa Eva, outra hora acusa Marcelo, já vi cada pregação, a gente fica assim, meu Deus do céu, quem está errado na história? É muito complicado. Entendeu? Então você vê a oitava, faça perguntas ao texto. Isso é muito importante, tá, gente? Você pode argumentar o texto. E ali você tirar ensinamentos. Quando nós fizermos perguntas ao texto, encontraremos muitas respostas. Porque a Bíblia, ela se auto-responde. Ela não precisa de outros recursos para responder suas indagações. Ou as suas indagações, ela mesma vai responder as suas perguntas. Ela se auto-responde. Tá? Aquelas respostas que o Espírito Santo nos dá, para que assim mesmo venha receber força, alívio, esperança, quando aprendemos a meditar na palavra de Deus. Uma das perguntas que podemos fazer como exemplo é por que chegou a acontecer uma situação tão crítica? Ou mesmo como Jesus estando dentro do barco. Como que aí a pergunta que tu lê o texto. Rapaz, veio a tempestade, Jesus dentro do barco dormindo. Pô, por que a tempestade veio com Jesus dentro do barco? Por que Jesus permitiu a tempestade vir sobre aquele barco se ele estava ali dentro? Para mostrar o quê? Aí a própria Bíblia vai responder. E é Jesus respondendo. Quando os discípulos vão lá, mestre, não tenha medo que pereçamos. O barco está afundando, a tempestade está batendo. Jesus levanta e fala, homens de pequena fé, aquieta-te. O que Jesus está ensinando aqueles discípulos ali? A ter fé. Repreende a tempestade. É o que muitas das vezes está faltando dentro de nós. A gente perguntar o texto, mas por que Jesus não deixou ser? Aí que legal, é verdade, né? Deus às vezes permite tempestade vir na minha vida para que eu comece a desenvolver a minha fé. Então são essas perguntas que você pode fazer no texto que ele mesmo vai te respondendo. E você transportou e aplicou para a sua vida. Entendeu? Isso é uma forma básica, tá, irmãos? Como interpretar um texto bíblico? Aqui eu botei de uma forma muito resumida.
Se a gente for parar para poder ver e interpretar um texto bíblico, irmãos, a gente às vezes vai ficar dias debruçado em cima daquele texto. Tem pregadores que às vezes vai pregar um versículo bíblico. Às vezes ele fica 4, 5, 6, porque o texto bíblico, a palavra de Deus é como um tesouro. Conforme você vai cavando, mais tesouro você vai desenterrando. É como uma mina inesgotável. Você vai cavando, você vai fuçando a palavra de Deus e ela não vai parar de jogar água. É como uma mina d'água. Ela não vai parar de jogar água sobre a tua vida. A palavra de Deus é assim. Então, a interpretação bíblica é uma chave sensacional de você estudar, entender, compreender o texto bíblico. De você não ser enganado, de você poder dar uma boa palavra, dar um bom estudo. Você tiver uma oportunidade em alguma igreja, você não vai falar coisas fora do contexto. Então, a interpretação bíblica vai te ajudar. Como interpretar o texto bíblico e entender melhor a Bíblia? Isso daí, irmãos, todos nós deveríamos saber de ponta a ponta como interpretar um texto bíblico. Não é só a interpretação da questão do português, não. Todos os recursos que o texto pode apontar. Saber extrair lições do texto e tornar o pregador ou estudante da Bíblia mais eficaz. Vejamos passo a passo de maneira técnica e simplificada a interpretação. O texto bíblico e as suas riquezas, interpretar de maneira fiel o texto, e isso aqui, irmãos, falta muito. Tem muito pregador fazendo muita besteira. Ele interpreta do jeito que ele acha, da maneira que ele quer, do jeito que ele deu na telha dele. Ele acha que aquilo ali é o Espírito Santo falando com ele. Jesus está dizendo uma coisa. Jesus está apontando uma questão. E ele pega e está falando sobre o outro. E o texto não diz sobre aquilo ali. Interpretar o texto. Recuperar a beleza do texto. Pesquisar passado. E traduzir para a linguagem de hoje. Ou seja, ver lá no passado e transportar para os nossos dias. Como que é para os nossos dias? É você pegar o texto, mesmo que aquilo ali choque a nossa sociedade hoje, mas como eu vou aplicar aquilo ali que aconteceu nos dias atuais. Já como eu falei, a Bíblia ela não foi escrita para nós aqui no século XXI, não. Ela entra dentro do nosso século XXI, mas ela foi escrita endereçada a outras pessoas, em outro tempo. Emoção do texto bíblico. Ferramentas, como eu falei, comentários, dicionário, concordância, mapas, diferentes traduções de Bíblia, NVI, linguagem de hoje, revista atualizada, revista corrigida, livros de história e culturas dos tempos bíblicos, ajuda pra caramba. Indico aqui, tem aquele do Flávio Josefo, que é muito bom, é caro, mas ele vem contando assim de uma forma bem sensacional. É um historiador, Flávio Josefo, para quem não sabe, ele foi historiador do primeiro século. Então, um dos historiadores mais próximos da época de Jesus. Conta muito fato, muita situação da época da cultura de Jesus. Fator espiritual, que é a iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida. A Bíblia é a sua própria intérprete, como eu falei, né? A Bíblia se auto-interpreta. A unidade bíblica, significados originais das palavras, que ajuda pra caramba. Quando a gente pesquisa no grego, pesquisa no hebraico, nos ajuda demais, vai mudar muito o nosso contexto, muito o nosso pensamento. E o contexto histórico e literário também ajuda. Quando foi escrito, quem escreveu, quem é a pessoa que escreveu, para quem ele escreveu, qual é a cultura que ele escreveu. Isso ajuda demais a gente interpretar o texto bíblico. Porque nós vamos entender em que situação ele está falando. Quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai mostrar muito como que era a sociedade da cidade de Corinto naquela época. O que Paulo vai destacar naquela sociedade de Corinto? Que era um povo idólatra, um povo libertino, um povo voltado a cultuar o Deus com ato sexual. Paulo vai combater isso. Por isso que você vai ver moralidade sexual, Paulo vai falar sobre casamento. Entendeu? Por isso que Paulo... Olha como que quando você entende o contexto da cidade e do povo, aonde a igreja estava inserida, como que você entende o texto bem melhor do que você só ler ele. Por isso que Paulo vai falar sobre a questão da mulher ter o cabelo comprido ou usar véu quando ele tinha a cabeça raspada. Você sabia desse texto? Por que Paulo manda a mulher usar véu? A pergunta aqui. Aí Paulo, mulher não falar, porque Paulo fala que a mulher não deve falar no meio da igreja. E durante muito tempo, mulher não falava, tá? Mulher veio ter voz dentro da igreja há pouco tempo. Nos tempos antigos,
mulher não falava, nem se posicionava em nada. Então a gente vai entender por que Paulo vai falar aquilo ali. Tem toda uma questão cultural que Paulo vai apontar, que o povo de Israel, o povo daquela época tinha que atentar. Tá? Vamos ver se acabou? Acabou. Bibliografia que eu utilizei, tá? Dentro dessa aula. Esses dois vídeos do YouTube, ela do Desenhando a Bíblia, falando sobre a questão da leitura e também da como a gente meditar. E nesses conteúdos complementares eu quero indicar um filme que provavelmente muita gente já viu, que é o Livro de Eli. Vocês já viram? Com Denzel Washington? Não. Não gosta? É. Mas é porque quem não viu, vê. Quem já viu, reveja, indico para poder rever. Por quê? Aquele livro vai apontar muito bem a questão da importância da palavra de Deus. Tá? Quando eu falei a respeito da gente guardar a questão da tradição oral que o povo de Israel utilizava no seu tempo, lá no filme, quando você vê, você vai entender por causa da questão da tradição oral. Entendeu? Esse filme é um filme apocalíptico, né? Passa como se tivesse acontecido uma situação apocalíptica, e ele carrega uma coisa muito especial dentro do filme. Não vou falar. Aí vocês pegam lá e assistem. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Vamos levantar, vamos orar para a gente poder ir embora.